Minha saudação a todos vocês que nos acompanham através do canal Café Católico. Meu carinho, meu abraço, como já disse, minha saudação. Hoje irei falar para vocês, já que estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é, portanto, o mês dedicado às vocações, coube a mim falar sobre a vocação sacerdotal. A vocação é uma expressão, ou vocação é uma expressão que quer dizer chamado. Vem do verbo vocare, do latim, que significa justamente chamar. Então poderíamos dizer que vocação é o resultado, de um chamado e ao mesmo tempo de uma resposta. Outros dizem, é uma síntese, de um chamado e de uma resposta. Mas é isto, as duas respostas estão certas. É a síntese, é o resultado de um chamado e ao mesmo tempo de uma resposta. Quem nos chama, e assim nós cremos, é o Senhor Jesus. Cabe a nós, com total disponibilidade, darmos o nosso sim, pois Ele nos chama, contudo, não nos pressiona. O chamado é gratuito. E a nossa adesão, por sua vez, ou por nossa vez, é livre. O Senhor nos chama, mas não nos pressiona. Já no Antigo Testamento encontramos o homem, sim, num estado de vocação. O exemplo é Abraão, quando Deus o chama em Ur, lá na Caldeia, para que, mediante a sua palavra, ele possa segui-lo e, a partir da confiança de Abraão em Deus, Deus vai fazendo de Abraão, ou vai fazer de Abraão, um grande pai, o pai dos crentes. Daí o nome Abraão, Abrão, pai nobre, Abraão, pai dos que têm fé, pai de todos os crentes. E Abraão simplesmente escutou o que Deus, de fato, lhe tinha a dizer e confiou em Deus. E naquela confiança, Abraão, portanto, caminhou, entregue-se tão somente, ou entregando-se tão somente, desculpe-me, a promessa de que seria um grande pai, de que dele Deus faria o pai de um povo numeroso, de um povo muito grande. No Novo Testamento encontramos uma personagem também, exemplo de vocação, a Santíssima Virgem Maria. Aquela a quem Deus, por meio de Gabriel, o arcanjo, a visita e comunica que ela foi a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, do seu divino Filho. Maria, ela não questiona a sua eleição, o seu chamado, o chamado que Deus faz a ela para ser a mãe. Apenas ela pergunta como ela poderá ser mãe, uma vez que ela não se uniu, ou não conheceu, ou não conhece nenhum varão. E o anjo lhe diz, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois o ente que nascerá de ti será chamado o Filho do Altíssimo, Então será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E Maria, portanto, como Abraão, ela simplesmente acredita e se entrega a Deus, dizendo, eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, Então, faça-se em mim segundo a tua vontade, melhor dizendo. Então, Maria confia em Deus e a ele se entrega totalmente, não se importando com as consequências, ou seja, com o que viesse depois, como a dúvida de José ou coisa do tipo. Ela simplesmente acreditou, creu, e como Abraão soube esperar contra toda a humana esperança. Como que a dizer, confia minha alma no Senhor, nele está toda a minha esperança. Ou, o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem eu terei medo. Então é isto, ela foi toda de Deus. Inácio Larrañaga diz uma coisa belíssima, que Maria, antes de ser Nossa Senhora, ela foi Senhora de si própria, porque ninguém foi tão livre
né, para se doar totalmente a Deus como ela. Por isso que antes dela ser Nossa Senhora, foi Senhora de si própria, né? Por conta desta doação de si própria na sua inteireza àquele que é o verdadeiro Senhor, aquele de quem ela se tornou, portanto, escrava, quando disse, por meio do anjo: eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então é isto, meus irmãos e minhas irmãs. O fato de estarmos no mundo, né, já estamos em estado de chamado, de vocação. Então, a vocação é um segmento, no sentido bíblico cristão, a Jesus Cristo, né? Sobretudo dentro da realidade neotestamentária e eclesiástica, né? A vocação é o resultado, portanto, deste chamado que o Senhor nos faz e da nossa adesão, do nosso seguimento, da nossa prontidão a Ele. Então, a vocação como existência, ela é sempre um chamado, não é, pessoal. Deus nos chama, não é, e nos chama pelo nome, como chamou Abraão, e mais tarde, como também por meio de Gabriel visitou Maria. E por meio do arcanjo, anunciou que ela seria a mãe do seu filho, né? A mãe do Filho de Deus. Então, ele sempre nos visita, e é tão bonito quando o anjo saúda Maria, né? Ave, ó cheia de graça. Orígenes vai dizer uma coisa bonita: ninguém na Sagrada Escritura foi chamada por esse nome, senão e tão somente Maria, né? A cheia de graça, a quem Deus cumulou com toda sorte de graças para ser a mãe do seu divino Filho. Mas é isso, meus irmãos. Deus nos chama porque tem um propósito para nós. Este propósito é o seu santo serviço. Não é? Deus nos chama para uma missão, tendo em vista uma missão. Então, o chamado de Deus está sempre ligado a uma missão, tá? A um serviço aos irmãos. A pessoa chamada é, portanto, alguém que colabora com Deus na realização do grande plano de salvação que Deus tem para com o mundo. Então, somos chamados justamente para cooperar, né? Para trabalhar na vinha do Senhor, entendeu? Dando-nos inteiramente a Deus, para que por meio de nós a ação salvífica de Deus ela possa continuar, não é? E nós possamos ser assim, como diz São Paulo, os seus colaboradores, os embaixadores, portanto, da mensagem de salvação. A mim coube falar sobre a vocação sacerdotal. Eu partia, meus irmãos, ou parto, né, no tocante à vocação sacerdotal, aquilo que nos diz tão bonito o autor da carta aos Hebreus. Quem é o sacerdote? Quem é o padre, em outras palavras? É um homem chamado dentre os homens, que é colocado em favor dos homens, naquelas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, como assim nos ensina, como disse a princípio, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 1. Logo, o sacerdote é alguém chamado, é alguém escolhido. Ele não se escolhe a si mesmo, ele não inventa o seu caminho. Sua identidade e missão nascem de um chamado, de uma vocação. Ninguém se arrogue essa dignidade, senão quem foi chamado por Deus. Não é? A exemplo, portanto, de Arão, que era sacerdote, Arão, irmão de Moisés. Então é isto. Ser sacerdote é, antes de tudo, ser chamado por Deus, sentir-se chamado, não é? Sentir-se fascinado, deslumbrado por Deus. E com total liberdade e prontidão, a exemplo de Maria, poder sempre dizer: eis-me aqui. A exemplo de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Não é? Ou como dizia Samuel diante do chamado: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Então, que Deus abençoe a todos os padres e a todos vocês, meus irmãos no sacerdócio, o meu obrigado, ou melhor dizendo, as minhas orações, os meus cumprimentos pelo sim de vocês a Deus para cooperarem na missão de salvação, não é? Para com os homens e para com o mundo. Que Deus nos faça felizes, que Deus
os abençoe a todos. E aos demais, nossas orações, peço orações para nós padres, para que sejamos fiéis ao Senhor e assim nos mantenhamos com perseverança no seu santo serviço. Muito obrigado de todo o coração. Que Deus os faça felizes.